Boa noite! Chegamos com a aula de língua portuguesa. Para você que acompanha nossas aulas aí na escola, pelo IPTV, nosso abraço, nosso boa noite. Para você que acompanha de casa, pela TV, nosso abraço e nosso boa noite. E você que está aqui no YouTube também, nosso abraço, nosso boa noite. E vamos para a aula de hoje. Dia de quinta-feira, primeiros horários. Vocês sabem que na quinta-feira nós temos 3 aulas, então não esqueça de depois, na plataforma, você pegar a nossa última aula, que é a aula de revisão, tá bom? Então, nos 2 primeiros horários aqui, a gente faz a explanação sobre a parte estrutural da língua portuguesa. Quando a gente fala de parte estrutural da língua portuguesa, está falando da parte gramatical, aquela antiga aula de gramática, né? Mas, na verdade, é uma aula gramatical aplicada a texto, aplicada ao nosso cotidiano, aplicada principalmente aos textos que circulam em mídias sociais, textos com os quais nós temos maior contato nos dias de hoje, tá bom? Então, vem para a aula, porque hoje vamos falar de colocação pronominal, parte 1, porque é um assunto bastante extenso. Então, vamos começar superficialmente, apenas conhecendo o que são, né? Por que se dá essa colocação pronominal e como é que fica essa colocação do pronome, assim, junto com o verbo, antes, depois, no meio do verbo. A aula é sobre isso. Então, vem para a aula, colocação pronominal. Vamos, então, aqui iniciar nossa aula de colocação pronominal, como já falei. E eu já começo aqui analisando um texto, né, com vocês. É um texto verbal e não verbal, que a gente chama de texto misto, tá bom? Mas aí o casal está agora se perguntando, conversando, ela chora, ele tapa os ouvidos. O que será que ela está dizendo? Ela diz: tu me iludiste, me enganaste. Olha só a colocação do pronome e a perfeita conjugação do verbo na segunda pessoa do singular, no tu, né? Algumas pessoas na linguagem coloquial dizem: tu me iludiu, tu me enganou. Aí você sabe que isso é linguagem coloquial, porque se você vai usar a linguagem padrão, você tem que conjugar o tu com a sua terminação adequada. Não é isso? Que seria: tu iludiste, tu enganaste, e não tu iludiu e tu enganou. Mas observa a colocação do me aqui dentro do texto. Tu me iludiste. Por que será que o me veio aqui? Nós temos o verbo iludir, certo? Por que será que o pronome me veio para frente do verbo, está antes do verbo? Tem uma regra, não tem? Tem um porquê. Aqui também é a mesma estrutura, somente ficou ausentado o pronome tu, que é o sujeito também da segunda oração, tá certo? Então, por que que o me ficou na frente do verbo? Por que que não é tu iludiste-me? Por que eu não posso dizer tu iludiste? Não, tu iludes-me. Aí não dá, não tinha nem condição, né? Então, o que justifica o uso do pronome antes do verbo é a presença exatamente do pronome do pessoal do caso reto, certo? O pronome pessoal do caso reto, ele é chamado de atrativo. Ele chama o pronome oblíquo para frente do verbo, causando aquilo que a gente chama de próclise, tá bom? Mas daqui a pouco a gente vai conhecer mais sobre isso. Enquanto isso, o homem aqui do lado, pensando, porque ele não verbaliza, ele pensa, né? Essas bolinhas no diálogo significa que ele está apenas pensando. Ele pensa: não aguento mais ouvir essas próclises. Olha, exatamente isso. Próclise, por quê? Porque o pronome me veio para frente do verbo. Quando o pronome está antes do verbo, você chama de próclise, tá bom? Já é um indício aqui, uma abertura para a aula de colocação dos pronomes. Primeiro, vamos relembrar os pronomes pessoais. A gente já fez essa aula, mas não custa nada a gente relembrar, até porque quando você fala de colocação pronominal, obrigatoriamente a gente precisa relembrar desses pronomes. Então, para falarmos de colocação pronominal, é importante iniciar com uma revisão sobre pronomes pessoais, certo? Vamos lá. Vamos às principais informações aqui sobre os pronomes pessoais. Primeiro, a gente chama de pronome pessoal exatamente as pessoas do discurso, né? Os pronomes pessoais, eles representam as pessoas do discurso. E o que são as pessoas do discurso? As pessoas que estão envolvidas naquela situação comunicativa, que são sempre 3 pessoas. A primeira pessoa do singular,
a segunda do singular e a terceira do singular. No plural, primeira pessoa do plural, segunda do plural e terceira do plural. Se você procurar essas pessoas como pronome pessoal do caso reto, aqueles que têm função de sujeito nas orações, aqueles pronomes que substituem o substantivo nas orações, então a primeira pessoa do singular é o eu, a segunda pessoa do singular é o tu, e a terceira pessoa do singular é o ele, que se for no feminino, é o ela. Já a primeira pessoa do plural é o nós, a segunda pessoa do plural é o vós, e a terceira pessoa do plural é o eles, se tiver no feminino, é o elas. Aí assim você não se engana, tá bom? Primeira, segunda e terceira pessoa, singular e plural. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Mas nós temos também os pronomes pessoais do caso oblíquo, que corresponde a essas pessoas do caso reto. Por exemplo, se o discurso estiver se referindo à primeira pessoa, a eu, então os pronomes oblíquos que vão acompanhar o eu são o mi e o comigo. Não é isso? Então você não vai dizer assim, eu se casei. Não. Você não pode falar eu se casei, porque o se refere à terceira pessoa e não à primeira pessoa. Na primeira pessoa, se você usa o eu, você tem que dizer eu me casei. Esse mi aqui, ó, o mi átono, não é isso? Porque o mi tônico só é usado no final da frase, tá bom? No final da frase você usa, ou quando estiver acompanhado com a preposição. Sem preposição, você usa mi. Com preposição, você usa mi, certo? E se tiver você e mais alguém, você fala comigo. O tu, quando ele se transforma em pronome oblíquo, ele pode ser átono, ti, com e. Tem o pronome tônico, ti, com i, ou somente contigo, certo? Então, se eu digo, olha, eu te contei essa história. Você usou o quê? O ti, que é átono. Agora, se eu digo, olha, eu contei essa história para ti, tu não usou o para, que é preposição? Então, você usa o ti com i, não é isso? Ou então você diz, eu contei essa história contigo. Quer dizer, estava você e mais a outra pessoa, né? A segunda pessoa. Contigo se refere à segunda pessoa. E o pronome oblíquo que se refere à terceira pessoa do singular, que coincidentemente, olha, se parece aqui com as do plural também, né? É o se, o si com e, si com i, o a, o li e o consigo. Certo? Quando você diz ela se casou, ela olhou para si, ela olhou para si mesma. Sempre que você usa preposição, você usa o pronome tônico e não o átono, né? Isso. Eu o vi na sala, eu a avisei, eu lhe contei a história, ela pensou consigo mesma, certo? Então, aí você se refere à terceira pessoa. E nós temos as pessoas do plural. Por exemplo, os pronomes oblíquos do plural que se refere ao nós é o pronome nos e o conosco. Conte-nos sua história. E então, você vai conosco? Você não diz você vai com nós, tá bom? Esse vai com nós não existe. Você tem que falar você vai conosco e não vai com nós. Assim como você não diz, você vai com eu? Não, você diz, você vai comigo? Não é isso? Você vai com ela? Pode ser, não pode? Mas poderia dizer também, você vai consigo, não é isso? Bora lá. O vós, os pronomes oblíquos relativos ao vós, são os pronomes vos e convosco, certo? Eu vos contei essa história. Quando eu digo vos, quer dizer vocês, duas pessoas, né? Com quem eu estou falando. Quer dizer que eu estou falando com mais de uma pessoa. E se eu estou falando com mais de uma pessoa, é vos. É porque a gente usa muito o vós pelo você. A gente troca o vós pelo você aqui no Brasil. Portugal não faz isso muito não, mas o brasileiro faz, tá bom? Ou então, se você diz que vai você e mais as duas pessoas que estão contigo, com quem você está falando, duas ou mais pessoas, aí você diz assim, então eu vou convosco.
que é a mesma coisa dizer eu vou com vocês, tá bom? É melhor dizer convosco do que com vocês. E no plural, você pode dizer eles se deram bem, elas olharam para si mesmas, eu os vi na rua, elas, eu as tornei profissional, vou contar-lhes uma história, ou eu posso dizer, eles estão consigo, certo? Aí são os pronomes relativos à terceira pessoa do plural, beleza? Então, para você aprender a colocação pronominal, é exatamente aprender onde se coloca aqui esses pronomes oblíquos. A colocação pronominal, ela tem tudo a ver com os pronomes oblíquos. Em que posição da frase ele vai ocupar? Ele pode ficar antes, depois ou no meio do verbo. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Ainda lembrando sobre pronomes pessoais, né? Algumas considerações ainda dos pronomes pessoais. Pronomes pessoais são sempre substantivados, ou seja, eles têm função de substantivo, tá aqui, ó, são substantivado porque tem função de substantivo. Então, são dois casos de pronomes pessoais. O primeiro caso, como eu mostrei para vocês antes, é o pronome pessoal do caso reto, representado no singular pelo eu, tu e ele, e no plural por nós, vós, eles. Lembrando que o eu corresponde ao nós, o tu corresponde ao vós e o ele corresponde ao eles, tá bom? No plural. A função dessas palavras da língua portuguesa numa oração é fazer função de substantivo, não é isso? É fazer papel de substantivo. Então, geralmente, essas palavras dentro da oração, ela ocupa a função de sujeito. Já que o substantivo é sujeito, então, os pronomes pessoais do caso reto, dentro de uma oração, eles também ocupam função de sujeito. Por exemplo, eu posso dizer, João é magro. Quem é magro? João. João, substantivo próprio, não é isso? Ocupa a função de sujeito. Mas se eu for trocar a palavra João por um pronome, João é masculino e está no singular. Então, eu digo ele, terceira pessoa. Não estou falando de mim, estou falando da outra pessoa. Então, é o João, é ele. Ele é magro. Qual é a função do ele na oração? A mesma função de João. Se João é sujeito, ele também é sujeito. Ou se eu digo João e eu coloquei o do eu maiúsculo só para acentuar aí o uso do pronome pessoal, tá bom? João e eu somos magros. Eu posso pegar João e eu e transformar em nós. Nós. Sempre que eu colocar eu dentro do discurso, certo? Eu estou usando a primeira pessoa. Então, eu não posso dizer assim, eu e João, é isso? Eu e João, e não usar o nós. Toda vez que tiver o eu uso o nós no plural. Então, eu e João somos magros, ou somente nós somos magros. Eu e João é sujeito da oração, logo o nós que está substituindo. Olha por que esses pronomes são substantivados. Porque eles têm função de substantivo. Então, se eu tenho João, eu e João como sujeito da primeira oração, na segunda oração, o nós também vai ser sujeito. Nós somos magros. Quem é magro? Nós somos magros. Então, também ocupa a função de sujeito. Agora, o que é importante você lembrar? Tá? Tem umas regrinhas aí na língua portuguesa que é importante demais. Nós, falantes da língua portuguesa, algumas pessoas dizem, professora, e por que eu tenho que aprender essa língua padrão, essa língua culta? Por que eu tenho que aprender a falar o português corretamente? Gente, conhecer a língua materna, é também exercer a sua cidadania, tá bom? É o nosso direito, nós temos direito de aprender a língua portuguesa padrão, aquela que é aceita em todos os círculos sociais. Tem a linguagem coloquial, que ela é aceita em algumas situações, e tem a língua padrão, que ela é aceita genericamente. Quem aprende a língua padrão está preparado para qualquer evento de comunicação. Pode falar sozinho, pode falar com um amigo, ou pode até fazer uma palestra, porque ela vai usar o mesmo nível de linguagem.
Agora, quem só domina a linguagem coloquial, só está preparado para falar sozinho e para falar com um amigo. Porque se ele for fazer uma palestra usando a linguagem coloquial, vai ficar assim, meio torto, né? Não vai ficar bacana. Já pensou? A pessoa chega lá na hora do discurso, uma multidão te assistindo, e você diz, nós vai mudar esse país. Nós vai? Aí a galera já vai duvidar até da sua capacidade de governar, tá bom? A língua portuguesa tem essa função, o uso, né? O uso da língua padrão tem essa função da aceitabilidade social, tá bom? As pessoas aceitam com mais facilidade as pessoas que têm um bom desenvolvimento linguístico. Então, quando você domina bem a língua, quer dizer, você sabe falar melhor, ter um melhor discurso. Então, isso é importante, é exercer o seu papel de cidadão. Então, é bom lembrar que o pronome pessoal do caso reto, aquela tabelinha que eu ensinei para vocês, esses que estão ali em cima destacado, o eu, tu, o ele, o nós, o vós e o eles não podem exercer função de complemento verbal ou de complemento nominal. Como assim, professora? Olha, o que está em vermelho ali. Eu não posso dizer assim, eu vi ela. A gente diz direto, né? As pessoas falam muito. Ah, eu vi ela saindo daqui. Eu vi ela é até uma vila pequena. Uma vila pequena é uma viela, certo? Gera até outro sentido. Então, eu vi ela não. Por quê? Porque quando eu digo eu vi, o verbo ver exige um complemento. Quem vê, vê alguma coisa. Eu vi quem? Eu vi algo ou eu vi alguém, certo? Então, esse complemento que vem é o objeto direto, é um complemento verbal. E os pronomes pessoais não são aceitos para completar, para fazer o complemento do verbo. Como tem lá em cima, olha, eu tirei aquilo aí da internet. Eu amo ela. Amo ela gera até uma cacofonia, não gera? Se você pegar a palavra amo ela, você tem um som moela. Moela de quê? Moela de frango? Moela da galinha, né? É um órgão lá da ave, né? A moela é um órgão da ave. Então, eu não posso falar eu amo ela, porque o ela não pode ser complemento de verbo. Eu não posso usar os pronomes pessoais do caso reto para completar o sentido de um verbo. Eu não posso dizer Pedro, Pedro. Queria Pedro, aliás, o Pedro é um vocativo. Pedro, queria ele como amigo. O Pedro não é sujeito, olha a vírgula, tá bom? Pedro não é sujeito. Pedro é o vocativo, é a pessoa por quem eu chamo. Pedro, queria ele como amigo. Ou eu posso estar me referindo ao Pedro. Pedro? Ah, eu queria ele como amigo. Queria ele não pode, porque o pronome pessoal ele não pode completar o sentido do verbo. Quem quer, quer alguma coisa, exige um complemento. E esse complemento não pode ser um pronome pessoal do caso reto, entendeu? A gente usa isso na linguagem coloquial, mas em situações que é necessário você usar a linguagem padrão, você vai sentir dificuldade. Por isso, quando você diz Pedro, queria ele como amigo, você deveria dizer Pedro, eu o queria como amigo. O que é o o? É um artigo? Não, esse o é o pronome oblíquo. Assim como, ao invés de falar eu vi ela, você diz, eu a vi. Eu a vi saindo ainda há pouco, certo? Eu a vi. Esse a significa ela. O a é o pronome oblíquo, relativo a ela, que é um pronome feminino, tá? Se for masculino, é o o. Pedro, eu o queria como amigo. Ali no eu amo ela, né? Você não pode colocar, aqui tem dois erros, ó. Aqui tem erro. Primeiro erro, não se usa pronome pessoal como complemento do verbo. É o primeiro erro. Segundo erro, o pronome eu chama o outro pronome para frente do verbo. É o principal caso de próclise, não é isso? Esses pronomes pessoais aqui, todos, são chamados de pronomes atrativos. Eles são atrativos. Eles chamam o pronome para frente do verbo. Professora, então corrija essa frase. Como é que eu deveria dizer? Eu quero dizer amanhã para minha namorada, né? Quero falar amanhã, eu amo ela. Você não vai dizer assim, porque aí moela é de ave, tá bom? Você não vai fazer essa cacofonia. Olha, a forma padrão deveria ser eu. Aí, qual é o pronome oblíquo
relativo ao ela, é o a, não é isso? Só que a presença do eu chama esse pronome para frente do verbo. Então, fica aqui, ó, eu a amo. Ficaria assim, ó, eu a amo, e não eu amo ela, tá bom? Mas é muito comum, na linguagem coloquial, você ouvir dessa forma. Só que é bom saber qual é a forma correta de aplicar, beleza? Entenderam? Então, esses são os pronomes pessoais do caso reto. E é importante lembrar, nunca use pronome pessoal do caso reto como complemento de verbo ou como complemento nominal, tá bom? Sinto saudade de ela. Vamos lá. Pronomes pessoais oblíquos. Quais são eles? A gente divide os pronomes oblíquos em dois grupos também, que são os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos, tá bom? Então, o que é o átono? É aquele que é pronunciado de maneira mais fraca, não é isso? A pronúncia dele é fraca. Quais são os átonos? Tem o mi, o ti, o si, o li, o a, o nus e o vos. Ó, não é nós nem vós, é nus e vos. E qual é a função desses pronomes? Tem várias funções. Primeiro, ele substitui um substantivo quando esse substantivo é complemento verbal. Já que eu não posso usar o pronome pessoal do caso reto, eu tenho que usar os pronomes oblíquos, não é isso? O o a, o os, o as. O mi, o ti, o si. O nus, o vos. Quando eles podem substituir o complemento verbal, então eu tenho o pronome oblíquo átono. Informei o. Informei quem? Informei ele. Olha só. Eu quero dizer assim, ó, informei ele de tudo. Só que você não diz informei ele porque o ele é pronome pessoal do caso reto e não pode ser usado como complemento verbal. Então você só diz informei-o de tudo. Informei a quem? Informei a outra pessoa, né? A terceira pessoa. A outra função dos pronomes oblíquos átonos, ele substitui somente objeto direto. Esses aqui, ó. O mi, o ti, o si, o nus, o vos. Eles são objetos diretos. Ou seja, eles não vêm com preposição. Tem aquela música, né? Você me pediu e agora se esqueceu. Olha, meu bem. Roberto Carlos, não é isso? Então, vejam só. O verbo pedir, quem pede, pede algo para alguém, não é isso? Então, quem foi que me pediu? Ela me pediu. Você me pediu. Você pediu a quem? Pediu a mim. Olha aí, ó. Pediu a quem? Pediu a mim. Então, quando ele é objeto direto, ele é me. Se você dissesse a mim, aí já não era objeto direto, né? E agora se esqueceu, quem que esqueceu? Ela esqueceu a ela mesma, não é isso? Ela esqueceu. Então, você pediu-me, objeto direto, você esqueceu-se, objeto direto. Mas se você colocasse o se na frente do você se esqueceu-se, aí ficaria complicado também, né? Então é melhor nem dizer, porque fica redundante. O que é que pode? Ó? Outra função dos pronomes pessoais oblíquos, átonos. Eles também podem ser objeto direto ou podem ser objeto indireto. Aí vai depender da regência do verbo, tá bom? Quais são esses pronomes? Os mesmos que você vê aqui, ó, o mi, o ti, o si, o nus. Tudo vai depender da regência verbal. E o que é a regência verbal, professora? Ora, a regência verbal é você saber se o verbo vem com ou vem sem preposição, tá bom? A regência verbal parte do princípio de você saber se o verbo vem com ou sem preposição. Quando o verbo vem com preposição, então, ele é regido por preposição, aí o pronome pode ser objeto indireto. Por exemplo, você me agradou. Quem agrada, agrada a alguém. Esse verbo agradar, ele já exige a presença da preposição. Mas aí eu digo, você me agradou, quer dizer, você agradou a mim.
No caso, o me aqui, ele não vai ser objeto direto. Ele não é objeto direto, porque a regência do verbo agradar é com a preposição. Então, a função dele é de objeto indireto. Não é isso? Você me agradou, mas não me convenceu. Quem convence, convence algo ou alguém. Convencer a quem? A quem você convenceu? Você não convenceu a mim. Olha aí, ó. Você não convenceu a mim. Então, aqui o me, ele não é objeto direto, porque o verbo convencer é um verbo transitivo indireto. Precisa de um objeto indireto. Então, a função dele é de objeto indireto. Quem vai dizer isso para a gente é a regência verbal, tá bom? Ou a transitividade verbal. Se não a regência, a transitividade verbal resolve o nosso problema. Já o pronome lhe, que é da terceira pessoa, já vi muita gente dizendo para a garota na frente dele. Ele olha para a garota e diz, mas meu amor, eu lhe amo. Ora, se você fala para a garota que eu lhe amo, você não está dizendo que ama aquela garota, você está falando que ama outra pessoa, porque lhe não é a pessoa com quem você fala. Lhe é a pessoa de quem você fala. Olha só a diferença de segunda e terceira pessoa. O lhe, ele se refere à terceira pessoa e não à segunda. Então, você não pode dizer, mãe, eu lhe amo. Porque você não vai estar dizendo que ama a sua mãe. Você vai estar dizendo para a mãe que você ama outra pessoa. Lhe é outra pessoa e não a pessoa com quem você fala. Lhe é a pessoa de quem você está falando. Entenderam? Ela é de quem você está falando. Ela é o assunto. Ela não é o teu interlocutor. A pessoa com quem você fala é o ti. Então, se você vai dizer para a garota que a ama, diga assim, eu te amo. Aí está falando para ela. Se vai dizer para sua mãe que a ama, você diz, mãe, eu te amo. E aí você está falando para a mãe. Aí sim, você ama a mãe, tá bom? Mas se você estiver falando da outra pessoa, olha, mãe, não tente me separar dele, porque eu lhe amo. Não, não cabe o lhe, porque o amo é um verbo transitivo direto. Ele pede o pronome oblíquo or, né? Eu o amo. O lhe, amores, só pode ser objeto indireto, tá bom? A gente só usa o pronome lhe quando ele for objeto indireto. Então, na hora que você identificar o lhe, olha, isso aqui é bom para concurso. Quem se prepara para concurso aí já sabe. Encontrou o lhe dentro da estrutura frásica, a função dele vai ser de objeto indireto. Já lhe disse tudo. Olha o verbo dizer. O verbo dizer, ele pode pedir dois complementos. Quem diz alguma coisa para alguém. Né? Eu disse o quê? O que foi que eu já disse? Tudo. Mas eu disse a quem? Ah, eu disse a ele, ou eu disse a ela. Entendeu? Eu já disse tudo a ela. Tudo é objeto direto e a ela é o objeto indireto, que eu troco pelo lhe. Eu já lhe disse tudo. Então, lhe é objeto indireto e tudo é o objeto direto, porque o verbo dizer é um verbo transitivo, direto e indireto. Logo, o lhe é o objeto indireto e o tudo vai ser o objeto direto. Pronto. O que foi que você disse? Eu disse tudo. Você disse a quem? Eu disse a ele ou a ela. Tá bom? Então, fica assim, lembrando que o lhe só pode ter função de objeto indireto. Já o mi, o ti, o si, o nus, o vus, o o, o a, o os, o ais, pode ser tanto o objeto direto como o objeto indireto. Tudo vai depender da questão do verbo. É observar se o verbo é transitivo direto, sem preposição, ou se o verbo é transitivo indireto com preposição, tá? Ou seja, exige complementos com preposição. Aí você vai saber a função sintática desses pronomes, ok? É legal, né? Porque aqui a gente relembra a aula que a gente já teve aqui anteriormente, que foram as aulas sobre os termos da oração, os complementos verbais. Simbora. Ainda temos, além dos pronomes oblíquos átonos, nós temos também os pronomes oblíquos tônicos, gente.
Os pronomes tônicos são aqueles que são pronunciados com mais força. E a outra diferença dele do pronome átono, né, é porque eles vêm com preposição. Eles sempre são acompanhados de preposição. Então, geralmente, eles costumam ter função de complemento verbal e de complemento nominal. Aí, quais são os pronomes oblíquos tônicos da primeira pessoa? Em primeira pessoa, eu digo mim, comigo. Não é isso? Ou eu digo nós, dependendo da situação, e o conosco. Já a segunda pessoa é o ti com i e não com é, tá bom? E o contigo, no singular. Ou o vós, dependendo da situação do verbo, ou convosco. A terceira pessoa é o si com i e o consigo. Dependendo da situação, posso usar o ele ou ela, o eles ou elas, singular ou plural, dependendo da situação, certo? Então, vejam só. Exemplos aqui, ó. Fiquei preocupado contigo, pronome átono, tá aqui, ó, contigo, segunda pessoa, né? Contigo. Fiquei preocupado contigo, porque você deu a ele, aí aqui o você deveria ser o tu, né? Se eu usei o contigo, contigo não é segunda pessoa, contigo se refere a tu e não a você. Fiquei preocupado contigo, porque tu, aí se você usar o tu vai ter que adaptar o verbo deu para o tu, porque tu deste a ele todo o seu dinheiro. Ó, o a ele com preposição, né? Quem dá alguma coisa para alguém. Então, por isso que o ele aqui, ó, pode aparecer nessa função, tá bom? Você deu, porque você deu a ele todo o seu dinheiro. Tu deste a ele todo o seu dinheiro. Na linguagem culta, a frase ficaria: fiquei preocupada contigo. Aí, porque, esse porque é uma conjunção que vai ligar duas orações, vamos chamar de oração coordenada explicativa, né? Está explicando. Fiquei preocupada contigo, porque você deu a ele todo o seu dinheiro, tá bom? Então, tá aí. Quem dá alguma coisa para alguém, o que foi que você deu? Todo seu dinheiro. Todo o seu dinheiro, objeto direto. Deu a quem? Deu a ele. A ele, objeto indireto, tá bom? Fiquei preocupada. Quem se preocupa, preocupa com algo ou com alguém. Preocupada com quem? Com você, ou contigo, ou com tu. Ninguém fala com tu, fala contigo. Disse a mim que iria embora convosco. Veja só, o a é preposição, logo você usa o pronome tônico mi e não mi, né? Disse a mim que iria embora convosco. Convosco quer dizer com mais de duas pessoas com quem eu estou falando. Digamos, eu estou falando aqui com o Pedro e com a Mariana, né? Aí eu disse, olha, disse a mim. Eles perguntaram, cadê o Jorge? Eu disse, olha, o Jorge disse a mim que iria embora convosco. Convosco quer dizer com o Pedro e com a Mariana, entenderam? Então, convosco eu me refiro numa conversa com mais de uma pessoa, que aí é plural. Soube de ti, por que que eu usei o ti, por que que eu usei o ti, que é tônico? Porque tem a preposição de. Preposição chama o pronome pessoal, o pronome pessoal tônico, não é isso? Pronome oblíquo tônico. Soube de ti. Quem sabe algo de alguém. Soube de ti que Pedro falava consigo mesmo. Tá aí o Pedro falando com ele mesmo, que é reflexivo, certo? Você usa o consigo, que eu estou falando do Pedro, em terceira pessoa. Se o Pedro é terceira pessoa, então eu uso o consigo na terceira pessoa do singular. Reflexivo. Pedro falava consigo mesmo. Com quem Pedro falava? Com ele. Com ele quem? Com o próprio Pedro. Então, ele é reflexivo, ok? Sinto saudades de ti. Olha aqui, saudade. Saudade não é verbo. Saudade é nome, é substantivo, certo? Então, de ti é um complemento nominal. Complemento nominal, tá bom? Então, os pronomes tônicos, eles geralmente têm função de objeto indireto, porque eles exigem a preposição, certo? Ou de complemento nominal, porque também tem a preposição.
E os complementos nominais vêm sempre com preposição. Beleza? Então, simbora. Pronomes pessoais, então, quais são? A gente vai fazer aqui uma tabelinha dos pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos, né? Aqui as pessoas verbais, primeira pessoa do singular, no tônico, me, comigo. Se for átono, é somente me, tá bom? Segunda pessoa do singular é o ti com i e o contigo. Se for átono, é somente ti. Ti, é a mesma pronúncia, gente, ti, só que é com e. Eu vejo muita gente usando ti com i, quando deveria usar ti com e. Tem que ter cuidado nesse uso. Terceira pessoa do singular, tem o si com i e o consigo. E se tiver, né? E se for os átonos, tem o si com e, o o, o a e o li. Aí vem para o plural. No plural, o pronome tônico pode ser o nós, dependendo da situação, ou conosco. E o tônico é somente nos. A segunda pessoa do plural pode ser o vós, dependendo da situação, ou convosco. Ou se for átono, eu digo somente vos. A terceira pessoa do plural pode ser eles e elas, dependendo da situação. O si com i e o consigo é tônico. Já os átonos são si, os, as, lis. Ok? Gravaram? Printaram? Printe essa tela para você não se perder quem são pronomes oblíquos. Simbora. Já vem questão. Gosto quando tem questão. Leia as afirmações sobre os pronomes pessoais. Vamos ver se você entendeu aqui a primeira parte da nossa aula, que é uma revisão dos pronomes pessoais do caso reto e dos pronomes pessoais do caso oblíquo, tá bom? Por isso que a nossa aula aqui de colocação pronominal é dividida em duas partes, porque é preciso fazer um VAR, né? Preciso fazer um retrocesso aqui para a gente relembrar esses pronomes. Leia as afirmações sobre os pronomes pessoais. Primeira afirmação diz assim: os pronomes pessoais são sempre pronomes substantivados. Lógico, né, gente? Pronome pessoal, ele é sempre substantivado. Ou seja, ele, na oração, ele tem sempre função de substantivo. Então, essa afirmativa é verdadeira. Se você tiver numa prova de Enem, se você tiver numa prova de concurso, ou numa prova de vestibulares, porque tem muitas faculdades, né, que fazem suas próprias provas, então, quando você já vê que a primeira afirmativa é verdadeira, você já corre aqui nas alternativas, tá bom? Descarta. Opa, voltando aqui. Colocar aqui. Obrigada, Mariana. Deixa eu dar o Enter. Pronto. Primeira afirmativa é verdadeira. Aí você já vem aqui para as opções. Olha, como a afirmativa 1 é verdadeira, onde não tiver a afirmativa 1. Opa, deixa eu pegar minha caneta de novo. A alternativa que não tiver a opção 1 como correta, você já elimina, ó. Aí você elimina a letra A, porque não diz que a 1 é verdadeira. E pronto, né? Você já se livrou aí de uma opção. Você ainda tem... Aqui, no caso, eu coloco só 4 opções, porque nós estamos no ensino fundamental, tá bom? Segunda afirmativa. Os pronomes retos empregam-se como sujeito ou como predicativo do sujeito, né? Pronome pessoal do caso reto, gente. Ele pode ser sujeito ou ele pode ser predicativo do sujeito. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro, né? É a função do pronome eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Só dentro da oração, ou são sujeito ou são predicativo do sujeito. Então, a segunda opção também é verdadeira. Como é que você faz? Você vai agora lá nas alternativas. Se 1 e 2 é verdadeira, todos que não tiver o 2 você elimina. Ó, você eliminou mais uma opção. A terceira opção, a letra C aqui, não tem a 2 como correta. Então, ou é A ou é D. Talvez a terceira afirmativa já diz para a gente qual é a resposta certa. Terceira afirmativa. Os pronomes oblíquos, sejam eles átonos ou tônicos, geralmente exercem a função de objeto direto ou indireto. Os átonos de terceira pessoa, que é o O, o A, o OS e o AS, funcionam como objeto direto. Lhe,
ou lhes funciona como objeto indireto. Miticinos vos podem ser objeto direto ou podem ser objeto indireto, dependendo da predicação do verbo que completam. Isso é completamente verdadeiro, não é isso? Acabamos de falar exatamente isso, qual é a função desses pronomes dentro da oração. Então, a terceira afirmativa também é verdadeira, não eliminou ninguém. Porque a letra A diz que a 1, 2, 3 estão corretas e a letra D diz que todos os itens estão corretos. Então, vamos ter que ir mesmo até a quarta afirmativa. Na quarta diz o seguinte: os pronomes oblíquos átonos são sempre, os átonos, ó, grifa bem, são sempre precedidos de preposição. Por isso, sua função sintática só pode ser determinada pela predicação do verbo ou nome, ao qual servem de complemento. Qual é? Não são os átonos que são precedidos de preposição, tá bom? Quem vem precedido de preposição são os tônicos, o mi, o si com i. Os tônicos é que vão precedidos de preposição. Logo, pom, 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 pom. Essa afirmativa está errada. Então, você já encontrou você elimina a letra D e você tem 100% de certeza de qual é a afirmativa verdadeira. E estão corretas a 1, a 2 e a 3. Então, letra A. E aí é você marcando um golaço sobre os pronomes pessoais. A gente faz uma breve pausa e já voltamos falando ainda sobre colocação pronominal. Até já.